Vamos responder umas questões sobre isso, vamos ver como é que isso cai na prova, né? Ver como é que a gente se viraria na hora de resolver essas questões. A unidade central de processamento de um computador típico é constituída pela unidade lógica aritmética e pela unidade de controle, o C, né? Vamos guardar essas siglazinhas, né? ULA, o C, se aparecer o termo em inglês, muda para ALU, né? Ou CU, né? Uma das atividades realizadas pela UC, ou seja, a unidade de controle, apesar de eu ainda não ter detalhado alguns itens que vão aparecer nessas questões, vocês vão precisar puxar um pouquinho da memória para a gente tentar, né, fechar esse conhecimento aí. Gerenciamento da memória. Gerenciamento da memória dinâmica? Gerenciamento de memória dinâmica é uma função de quem? A unidade de controle não é o gerente? O que ela faz? Não, ela não é um gerente. Ela é um controlador. Ela não gerencia, né? O gerente sugere, a unidade de controle manda, né? E aí? Letra? Eu escutei C, mas escutei uma outra também que eu não diferenciei se era B ou D. O que vocês falaram aí? D de dado? B de bola? A execução de todos os tipos de instrução. Quem é que normalmente executa a instrução propriamente dita? Ou seja, faz a conta. Quem faz a conta? A unidade lógica aritmética, não é isso? Decodificação das instruções. Quem faz isso? Eu cheguei a citar aqui a unidade decodificadora. Ela faz parte do contexto de quem? Da unidade de controle, não é isso? Ok? Quebrar as instruções que você falou. Isso. Quando necessário, né? Quando não é necessário, simplesmente traduz num sinal de controle. O sinal de controle é uma sequência de bits que ela manda via barramento para a unidade lógica aritmética e a unidade lógica aritmética passa então a saber o que tem que fazer naquele momento. Tá legal? Então a resposta aqui, letra C, né? Ela é responsável por, entre outras coisas, decodificar as instruções. Não é a unidade de controle em si que decodifica, é a unidade de decodificação, certo? Mas a unidade de decodificação é parte componente do trabalho da unidade de controle, correto? Certo? E quem faz gerenciamento de memória? Quem faz gerenciamento de memória? Gerenciamento de memória é uma pergunta muito ampla, né? Tem parte do gerenciamento de memória que é feito pela arquitetura do hardware, né? E tem parte que é feita pelo sistema operacional. Conceito de memória dinâmica, sistema operacional, né? Eu fazer alocação dinâmica de espaços de memória. No caso ali seria DRAM, né? No caso ali seria DRAM. No caso aqui eu estou falando de memória, né, principal, ou seja, memórias RAM, memórias que normalmente são de acesso aleatório, que pelo menos deveriam ser acesso aleatório. Eu acho que eu escutei alguma coisa, não sei se isso é verdade, que o processador ele só sabe somar e diminuir. Ele multiplica. Não, menos que isso. Ele não sabe somar e diminuir, não. Os processadores atuais, eles não sabem somar e subtrair. Eles só sabem somar. Só somar. Aí olha que magia. Isso é bonito demais, né? Ou seja, ele subtrai fazendo soma, ele multiplica fazendo soma e ele divide fazendo soma. Fantástico isso, né, cara? Uma lógica extremamente otimizada, né? Uma lógica interna. Fala aí, Sérgio. O que está te afligindo? Quem é? Então vamos lá, ó. Letra A, a execução de instruções em ponto flutuante. Quem faz isso? Ponto flutuante, né, é uma forma de você representar números, né, inclusive fracionários, ou seja, com casas decimais, né, de forma que você pode variar a posição do ponto ali, determinar o número de casas decimais para um lado e para o outro. Tem uma unidade de ponto, né? Tem, tá? Muitas arquiteturas têm uma unidade separada só para fazer conta de ponto flutuante, que é uma conta custosa, né? Matematicamente muito mais custoso para o processador, tá? Mas quando não tem, a própria unidade lógica aritmética é quem assume a responsabilidade de fazer conta com ponto flutuante. Fazer conta é a unidade lógica aritmética. Se tem uma específica para ponto flutuante, ok. Não significa que deva ter. É bom que tenha. Nem sempre toda arquitetura vai ter. Se não tiver, quem faz é a unidade lógica aritmética, ok? Então A e B, unidade lógica aritmética. Letra D, armazenamento de instruções em disco.
Ou seja, né, se eu precisar guardar, né, algumas informações, instruções mais especificamente em disco, na verdade, né, instruções que eu guardo em disco são os programas propriamente ditos. Criei um programa, compilei, etc. Eu escrevo isso no disco. Né? Como é que começa essa história? Um pedido do sistema operacional de entrada e saída faz com que os blocos, né, que compõem aquela informação sejam enviados para o disco e armazenados lá de forma definitiva, ou até pelo menos que eu remova aquela informação. Legal? E gerenciamento de memória dinâmica. Memória dinâmica é um conceito de organização de memória, né, que é uma responsabilidade do sistema operacional controlar, certo? Ou seja, ele vai fazer uma segmentação da memória ali e decidir como é que ele vai usar cada espaço desses, como é que ele vai entregar cada um desses para um processo. Tá ok? Essas instruções poderiam ser aritméticas ou lógicas? Qualquer coisa. Instrução é algo genérico, é alguma coisa que o processador tem que fazer. Talvez não seja nenhum nem outro, seja um conjunto disso aí que você falou. Ou seja, uma instrução ela pode ser uma sequência de passos que pode ter duas contas aritméticas, uma lógica, mais uma aritmética no final. E uma de, sei lá, de deslocamento de bits. Né? Chegar os bits de duas casas para a direita. Que mexer em bit é também fazer conta. Na verdade, não é uma execução aritmética em si, mas muda o valor de um operando. Certo? Se você pegar uma sequência de bits, deslocar duas casas para a direita ou duas casas para a esquerda, você muda o tamanho daquele bit aquele valor em ordens de grandeza. Perfeito? Você botar zeros de um lado, zero do outro, você de certa forma faz, né, uma manipulação daquele número. Ok? Ok. As interrupções representam um importante mecanismo utilizado quanto do projeto de um computador. Sobre as interrupções é correto afirmar que... Quem é que lembra o que é uma interrupção e o que na verdade isso, né, dispara dentro de uma arquitetura ou dentro de um ambiente computacional? Letra A, provoca uma alteração no fluxo de controle de um programa. Okay? Ou seja, o que é uma interrupção? Interrupção é um sinal, né, que é enviado ao processador para que ele interrompa, como o próprio nome diz, o processo, a instrução que está sendo executada. Para isso ele vai ter que salvar o contexto do que ele está executando, ou seja, vai pegar os dados que estão nos registradores, guardar na memória para que ele possa tratar essa interrupção. O que poderia ser uma interrupção? O reflexo de uma operação de entrada e saída. O usuário digitou uma tecla no teclado. Vai ser disparada uma interrupção, né, por parte do sistema operacional, que o processador vai parar o que está fazendo, tratar a interrupção e depois retomar. Ou seja, se ele para o que está fazendo, né, interrompe o fluxo de controle do que ele estava executando, vai fazer outra coisa, depois volta, houve um desvio no fluxo de controle do programa. Se ele voltar. Né? Não, digo, se é que tiver que se voltar, isso. pode ser uma interrupção que finaliza, inclusive, isso, do próprio fluxo. Tem uma prioridade. Exatamente. Tá legal? Beleza? Isso, é o request, é a solicitação que o sistema operacional pode fazer para gerar a interrupção, certo? E aí tem aquela diferençazinha básica, interrupção e exceção, né? Os desenvolvedores trabalham diariamente com exceções, né? Tem que tratar a exceção tal, tem que tratar a exceção tal. Qual a diferença entre uma interrupção e uma exceção? Ambas podem provocar, né, interrupção ou modificação no fluxo, né, de controle de um programa. Qual a diferença entre elas? A interrupção talvez também, né, em muitos casos talvez também não. Por exemplo, um usuário apertou uma tecla. Se eu, por exemplo, se eu sou o processador, pedi um dado do disco, voltei a trabalhar e quando ele terminou ele me fez uma interrupção, eu estava esperando essa interrupção, não sabia quando ela ia ocorrer, mas ela era esperada, certo? Mas o usuário, né, você está lá de bobeira olhando para o teclado e de repente você fala agora e pimba, dá-lhe uma dedada no teclado. Isso não é esperado. Gera uma interrupção, você não estava esperando, certo? O que normalmente caracteriza uma interrupção? Algo externo ao processo que está sendo executado, né? Um dispositivo de entrada e saída gerou um sinal de interrupção, né? Alguma coisa precisa usar um barramento, então eu tenho que avisar o processador que ele não pode escrever nem ler nada do barramento, que eu vou estar utilizando aquilo ali, que é o caso do que acontece, por exemplo, né? Não vou falar isso agora não, senão vai confundir a cabeça de vocês. Mas enfim, normalmente a interrupção é externa ao processo que está sendo executado pelo processador. É algo à parte, vem de fora, né? E é normalmente tratada ou requisitada ou gerada pelo sistema operacional, certo?
A exceção, ela é interna ao programa, ela faz parte de algo que está acontecendo dentro do programa. Então quem tem o controle para evitar as exceções não é o sistema operacional, é o programador. Se você vacilar e não tratar uma exceção, não vai ser o sistema operacional que vai tratar. Pelo menos não deveria ser a responsabilidade dele. Então uma exceção é algo que acontece dentro de um código, como por exemplo, você fez uma divisão por zero, você acessou uma área de memória que não existe ou que extrapola o espaço de endereçamento, fez um overflow, né? Extrapolou seu espaço de endereçamento, tentou armazenar numa área que extrapolou o espaço que está reservado ao seu software, certo? Então a exceção ela impacta direto na segurança. Lembra daquelas telas azuis das versões anteriores do Windows? Aquilo lá era reflexo de exceção. A interrupção, o sistema operacional, ele espera, de certa forma, por elas, né? Não que ele saiba que vai acontecer, mas ele, né? Uma vez que ela acontece, ele trata essa interrupção, porque é algo benéfico e faz parte do ambiente de computação. A exceção não, é uma situação inesperada, é uma situação que é indesejada, na verdade, né? E que, quando ocorre, precisa ser tratada pelo programador. Se não tratar e o sistema operacional não fizer, né, não cercar aquilo ali com alguma segurança para impedir que uma falha num processo invada a área de memória de outros processos ou do próprio sistema operacional, pode levar a um crash, pode parar o programa, pode parar inclusive o sistema operacional, que é o que acontecia com as famosas telas azuis. Tá legal? Ok? Beleza. Bom, essa questão aqui, eu sempre falo que eu coloquei ela aqui, ela não é muito de interesse nosso não. Tá? Mas eu coloquei uma única questão desse assunto que é para a gente não vacilar se cair alguma coisa parecida. Tá? Ele fala o seguinte, ó, a ponte norte, o North Bridge, é tradicionalmente um dos dois chips que constituem um chipset de uma placa-mãe de PC. Ou seja, as placas hoje dos computadores pessoais normalmente tem dois chips ali de controle de barramento, né? de tráfego que vai atravessar um barramento. Tá? E tem um que a gente chama de ponte norte e tem um outro que a gente chama de ponte sul. Né? Não é à toa que tem esses nomes, isso vai ajudar a resolver a questão. Tá? A ponte norte, né, geralmente lida com a comunicação entre, aí aqui tem vários dispositivos, né, de entrada e saída que vão precisar em algum momento trocar dados através de um barramento do sistema. Ok? Mas eles não falam diretamente com o barramento do sistema. Tem alguém que vai coordenar, né, essa troca de dados aí entre diversos dispositivos e processador e memória. Hã? Tá pensando. Acho que é. Então é a ETA. Quem já abriu, quem já viu, né, quem já detectou os dois chips, percebe que um chip fica mais em cima, mais na linha do processador, de onde ele está localizado. É claro que a gente não tem como garantir isso, porque cada fabricante pode construir sua placa do seu jeito, né? Mas normalmente, né, de otimização, né, e até de interoperabilidade, né, você constrói com um desenho pré-definido. Né? E tem um chipzinho que fica lá em cima, próximo, na linha pelo menos, do processador. E outro fica aqui mais embaixo. Ponte norte, ponte sul. O que normalmente fica aqui embaixo, perto dessa ponte sul? As interfaces de entrada e saída, né? Ou seja, as placas PCI, né? As placas de, enfim, as interfaces, né? As antigas IDEs, hoje em dia SATAs da vida, né? Ou seja, interfaces que vão ajudar você a falar com um dispositivo de entrada e saída, seja ele um disco, uma placa de rede ou coisa do tipo. Então aquele chipzinho ali, ele está ali para coordenar o papo. O que acontece? Cada dispositivo de entrada e saída tem uma frequência de comunicação. Tem uns que falam mais rápido, tem outros que falam mais lento, tá legal? Então, para coordenar essa conversa toda heterogênea, né, tem que ter um chip. Esse chip vai coordenar, vai adequar as frequências, vai saber quem é que pode falar em que momento para poder usar o barramento, certo? Para a coisa ficar organizada. Então, esse cara que está embaixo, normalmente ele coordena o trabalho de quem está por ali, né? Ou seja, quem fica mais embaixo ali não é à toa, são os dispositivos que falam em frequências normalmente menores que o processador fala. Normalmente menores que o processador fala. Tá? Normalmente, a maior parte dos dispositivos de entrada e saída tem frequências menores que um processador fala. O processador trabalha na casa de gigahertz. Né? Vários dispositivos trabalham na casa de megahertz, kHz ou até menos que isso em alguns casos. Tá legal? E quem está mais acima, ou seja, a ponte norte, interconecta e facilita, né, a interoperabilidade de componentes de uma organização do computador de dispositivos que falam em frequências bem mais altas, ou seja, que sabem falar mais rápido. Certo? Então, quem são essas pessoas que sabem falar mais rápido e que estão lá, né, atreladas ao trabalho da ponte norte? Memória RAM
unidade de processamento central, né? AGP, né, são as antigas placas gráficas aí, né, o que veio, né, hoje em dia a gente, né, tem as evoluções aí de PCI Express, barramentos até inclusive mais rápidos, né, ou seja, são dispositivos que falam numa frequência muito alta, né, em comparação com vários outros dispositivos que você usa na sua máquina, como um disco, por exemplo, ok? Certo? E a ponte sul, quem é que ela ajuda a falar? Placas de áudio e vídeo, né? Ou seja, dispositivos de entrada e saída, CD-ROM, disco, rede, né? Que trabalha numa frequência, normalmente um pouco mais, né? Uma placa de rede aí trabalha na frequência de alguns megahertz, né? 100 MHz, 1 GHz, né? Às vezes não trabalha, né? Não fala tão rápido quanto, por exemplo, um processador de alguns gigahertz, né? Normalmente trabalha, ok? Agora uma questão, pegando o gancho aí da entrada e saída, uma questão que vai, né, ser trabalhada pela gente aí um pouquinho mais adiante, que é com relação ao acesso a uma unidade de disco. Todo mundo sabe o que é um disco, né, um HD, né, o que tem lá dentro, né, várias unidades de disco, cabeças de leitura e gravação que vão ficar lendo e escrevendo daqueles discos sobrepostos ali. Então ele está falando o seguinte, nessa questão aqui que caiu em 2013 na prova do SERPRO. Latência rotacional é o tempo para que o início de um bloco de um disco que contém um registro a ser lido passe pelo cabeçote de leitura e gravação. Certo ou errado isso? Latência é o atraso. Curtir ou não curtir? Hã? Tá certo. Tá certo? Tá errado? Se tiver errado, o que estaria errado aqui? Também. Não tem nada a ver com o cabeçote, né? Sim, também. É porque a latência rotacional é composta de dois momentos que podem ocorrer. Um deles, na verdade, os dois momentos são opcionais. Vou explicar por quê, tá? A frase está correta, tá? Então tá tudo certo. Vamos entender essa ideia. Vocês sabem como é que é composto um disco. Isso. O disco, ele é, né, um HD, né, um hard disk, ele é uma sequência de discos sobrepostos. É como se fosse um monte de CD virado um de frente para o outro, para um lado e para o outro. Né? Não são CDs, porque a forma de armazenamento é magnética e não ótica, como é o caso dos CDs e DVDs. Né? Então você tem os discos sobrepostos. Né? Então pensa que isso aqui é um disquinho. Eu sou profissional em desenhar em 3D, tá bom? Então ninguém pode falar que tá ruim não. Ok? Então tem discos sobrepostos ali, tá? Tem uma cabeça de leitura e gravação que eventualmente está aqui em cima e outra que está aqui embaixo fazendo a leitura da superfície inferior do disco para aproveitar melhor o espaço, tá? Qual é a ideia da organização de um disco? Um disco é composto por trilhas, correto? Concêntricas aqui. Como acontece com os bolachões, os vinis lá, não tem as trilhas? Ah, pô, meu disco do Roberto Carlos, adora a faixa 3, né? A faixa 3 é uma trilha ali do disco. Tem gente que nunca viu isso, né? Mas tá voltando a moda, né? Daqui a pouco todo mundo vai ver, né? Cara, né? Como é que pode, né? A gente é muito maluco. Enfim, tem as trilhas, né? Tem ali aquela música do Roberto Carlos que eu sempre gosto mais. Então, assim, trilha 2, trilha 3. Então tem as trilhas que vão, né, circundando ali, né, em diferentes diâmetros ali o meu disco. Tá legal? E essas trilhas são subdivididas em setores, pedacinhos menores. Cada trilha tem vários setores, perfeito? O meu dado, o meu bloco de informação está em algum desses setores, em alguma dessas trilhas. É igual uma batalha naval ali, eu tenho que saber qual é a trilha e qual o setor que eu quero. Perfeito? Tá? Bom, a minha cabeça de leitura e gravação, ela é igual àquela que a gente tinha lá nos sistemas para ouvir discos de vinil. Ou seja, ela só se movimenta para trás e para frente. Ela não roda, ela não sai correndo atrás do disco igual um cachorro atrás do rabo. Certo? Ela só se movimenta para trás e para frente. Movimento para frente, para trás, assim, ó. Direção ao centro, direção à extremidade. Direção ao centro, direção à extremidade. Sempre numa mesma linha sobreposta ao disco. Exatamente. Certo? Só vou em direção ao centro e retorno. Direção ao centro e retorno. E quem roda é o disco. O disco é que fica girando. A cabeça de leitura fica ali, o disco vai girando. Certo? Então, quais são os trabalhos que eu tenho que ter para acessar uma posição do disco, independente se é para ler ou escrever? Primeira delas é saber qual é a trilha. Eu tenho que chegar na trilha correta. Então eu vou movimentar minha cabeça de leitura e gravação até a trilha que eu quero. Essa movimentação da trilha até a trilha que eu quero é chamada de seek time. Ou seja, o tempo de localização, o tempo de busca da trilha correta. Perfeito? Esse é o seek time, é o tempo de busca. Perfeito? Ok? Bom,
Uma vez que eu cheguei na trilha correta, não significa que eu já estou sobre o setor que eu quero ler ou escrever, concorda comigo? E aí eu vou ter duas rotações, né, que eu vou ter, né, duas latências. O que é latência? É espera. Né? Latência é espera, é um tempo que eu tenho que aguardar para conseguir algum objetivo, alguma coisa que eu tô desejando. Bom, então tem duas coisas que eu preciso esperar. Se o disco não tiver já na rotação desejada, igual ele falou ali, tem discos de 7.200 rotações por minuto, 5.400, várias rotações que eu posso utilizar no meu disco aí, dependendo do disco que eu comprei, certo? Então, para eu ler de forma eficiente e escrever num determinado disco, eu tenho que estar nessa rotação. Certo? Se eu tiver com um disco lento ou parado, eu não consigo fazer a leitura e a gravação. Eu tenho que estar na rotação esperada. Então, se o disco tiver em baixa rotação, já repararam que quando você deixa o computador ocioso, o disco dá aquela diminuída e na hora que você liga, mexe o mouse, lá o bicho... Ou seja, ele está tentando atingir a velocidade de rotação que ele foi programado para trabalhar. Esse tempo até atingir a velocidade de rotação, caso ainda não esteja nessa velocidade, porque ele já pode estar, né, eu poderia já estar fazendo uma outra leitura naquele disco, né, ou escrita. Se ele ainda não estiver na rotação, ele vai levar um tempo para atingir aquela rotação. Isso faz parte da latência rotacional, ok? Isso e mais uma outra latência, que é, uma vez que eu já estiver na velocidade correta, a espera que eu tenho para que o setor que eu estou buscando dê a volta e passe sob a minha leitura, a minha cabeça de leitura ou de gravação. Esses dois componentes fazem parte da latência rotacional. Então, o tempo que eu perco para chegar a uma posição de um disco é tempo de busca mais latência rotacional. Tá ok? Beleza? E ele descreveu perfeitamente uma das etapas da latência rotacional ali. Certo? Dúvida? Não? Ok.